Bom dia. Já estamos iniciando aqui a nossa live, né? Mais uma live que a Igreja de Rio das Pedras proporciona aos nossos irmãos, né? E ademais, aos que tiverem interesse também em absorver o conteúdo, né? Se alimentarem da palavra de Deus. Já são 00:03 e vamos hoje fazer uma reflexão no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 13 ao 27. Nós vamos ler um texto que fala um pouco, trata um pouco, né? Mais uma vez a gente acaba que fala a respeito do tema que permeia todos os momentos do dia, que tomou conta, né, do noticiário. Acaba que às vezes não deveria ser assim, mas fica de igual proporção, talvez, até ao conteúdo e tudo aquilo que a gente deveria estar absorvendo durante o dia relacionado ao Evangelho. E às vezes a gente está o dia inteiro apenas absorvendo informações a respeito desse problema que nós estamos vivendo, não só nós, como o mundo inteiro, né? Porque é uma pandemia. E aí, eu conversando com os outros pastores, né? Eu tô nós vamos manter essa linha de raciocínio de que vamos trazer textos os quais nos tragam um momento de reflexões para refletirmos sobre o que está acontecendo e como, da melhor forma, né, a gente consegue passar por tudo isso. É óbvio que não é fácil, muita gente está abalada, muita gente está mudou, né, completamente a sua rotina, e isso está fazendo com que aconteçam inúmeros casos de depressão, suicídio, brigas entre famílias, casais. Realmente as pessoas estão sendo muito afetadas por esse momento de isolamento, de quarentena, né, de reclusão, onde elas deixam de seguir suas vidas normalmente como faziam, e ao invés de agora estarem em casa ou em algum local e absorverem mais conteúdos da palavra de Deus, acaba que a gente acaba absorvendo aquilo que não presta. E aí por isso acontecem essas situações. Hoje eu estava vendo uma notícia no jornal, acho que foi RJ, e ele estava falando justamente disso, a quantidade de casos de violência doméstica, de pessoas feminicídio. É uma quantidade. Ele estava mostrando uma tabela de um gráfico, não sei se foi na RJTV ou foi na Rede TV, estava mostrando um gráfico da quantidade de aumento que está tendo, né, de crimes que acontecem entre relacionamentos de pessoas devido a esse confinamento. E aí, dentro dessa questão, a gente vai ler um texto e vai fazer uma reflexão a respeito das nossas vidas. Vamos ler o Evangelho de Mateus, do capítulo 13 ao verso 27, a gente poder discorrer um pouquinho e tentar trazer um pouco de luz, né? Um pouco de esperança, porque muita gente perdeu a esperança. Na verdade, a esperança, de um modo geral, para muitas pessoas que não conhecem Jesus, se resume ao momento que elas vivem ou aquilo que a sua visão alcança, né? Se elas alcançam a luz no fim do túnel, há esperança. E quando em algum momento essa luz parece que está se apagando, ou parece que está ficando mais distante, como a esperança delas é palpada naquilo que elas conseguem alcançar, vai se perdendo. É igual um navio, né? O navio vai vendo aquela ilhazinha com fugiu o nome agora, que ilumina. E aí de longe o navio vê aquela luzinha e vai chegando perto e vai tendo o seu caminho, né? Conduzido por aquela luzinha que ela vê distante. Quanto mais longe o navio estiver, mais distante fica a luz. E quanto mais perto tá, né? Mais próximo da luz, da sua intensidade, parece que o caminho
Parece que a noção de realidade, de esperança, de caminhar, vai se construindo e conduzindo, né, o navio para que ele possa chegar lá a um determinado destino. Tem um estudo bíblico falando sobre isso, a respeito disso, num texto muito antigo, que o sermão era o navio. E ele falava sobre isso, o navio estava à deriva no meio do oceano, resumindo, né? No meio do oceano, a deriva, e o navio ia. Como as nossas vidas, muitas das vezes estão à deriva. Estou resumindo um sermão que é altamente complexo e lindo. Mas aí o navio estava à deriva. E, lembrei o nome, Farol. E em determinado momento, depois dele passar muitas tribulações, tempestades, chuvas, né, tempestades, o mar muito nervoso, agitado, quase virou, e aí, em alguns momentos a caixa de máquina do navio parou de funcionar, aí entrou água, a água não saía. É uma cena assim de filme, e esse navio estava completamente à deriva. E depois de muita tentativa de SOS e tentativa de contatos, nada daquilo que eles tinham de alcance deles funcionava. Eis que do nada alguém dentro do navio enxerga uma luzinha pequenininha, e aí se começa, né, uma luta para colocar o navio que estava à deriva, já tinha perdido o leme. Eu não conheço muito bem a terminologia do navio, né, mas o leme, o que faz o navio ter a direção, já tinha perdido, tinha quebrado, porque bateu o mar, bateu a baleia, um negócio assim fantástico, e o navio já estava à deriva por causa disso. Então se começa uma luta para fazer com que o navio volte para a direção da luz, se volte para a direção daquela luzinha que está longe, lá longe, mas aí parece que volta-se a esperança, porque se vê aquela luzinha. E aí o sermão que narra esse navio, essa história, isso deu até um filme, eu não me lembro, depois eu vou procurar saber. E aí o navio, com todas as dificuldades dos seres humanos que estão conduzindo ele, vai fazendo a tal rota que ele tinha que fazer, mudando a trajetória do seu curso, né? E até que fica na posição que vai de encontro à luz, e até que chega a luz vai aumentando, 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 porque está chegando próximo, né? E é isso que nós precisamos hoje, nesse momento, né? Eu digo nós e aqueles que estão ao nosso lado, do nosso redor, de sermos luz para essas pessoas que estão completamente nas trevas de um modo sem esperança, né? Assustados, né? Com muito medo, porque ouvem de tudo e a maioria das coisas que são passadas não trazem esperança. E elas veem em nós, elas esperam de nós, quando nos veem de longe, ser essa luzinha pequenininha, que se elas estiverem na nossa direção, pode ser que ao se aproximar de nós, elas se encontrem, né? Se encontrem o prumo da sua vida e encontrem a direção. Jesus fala sobre isso, né? Que nós devemos ser essa luz, né? A luz do mundo, sal e luz do mundo, salgar e iluminar aqueles que estão perdidos e com a vida sem sabor. Bom, vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 13 ao 27. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que estão entrando por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos.
Toda árvore que não produz um bom fruto é cortada e é lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos voltamos, Pai, para a Tua palavra, a Tua verdade, Pai, que rege as nossas vidas, Senhor. Faz com que ela, Pai, entre no profundo do nosso coração, Pai, do nosso entendimento, Pai, trazendo a esperança, Pai, para aqueles que estão nas trevas, sendo luz, Pai, para aqueles que estão perdidos, Senhor. Senhor, Tu és a nossa única esperança. Fala conosco, Pai. Fala com Teus filhos, Pai. Que essa palavra traga vida, Senhor, e alcance os corações que estão naquelas estatísticas que o jornal apresentou, e que eles possam ser tocados pelo Teu poder, Pai, através da pregação que é executada pelas nossas vidas, Pai. Que possamos executar o mandamento, Senhor, que é de proclamar a Tua verdade ao mundo. Ó Senhor, nos perdoa, Pai. São tantas omissões, Pai, tantos erros e defeitos que nós cometemos que não Te agradam e estão bem distantes da Tua verdade. Nos perdoa e nos ajuda, Pai, a continuarmos fazendo aquilo que Tu determinaste para nós. Nos ajuda, Pai. Tu és a nossa única esperança. Sem a Tua ajuda, Pai, nós iremos fracassar. Confiamos em Ti, Senhor. Oramos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E é nessa questão do último versículo que nós vamos finalizar, né, o nosso bate-papo. A chuva cai todos os dias, é óbvio. Se transbordam rios. Nós somos dia a dia bombardeados, e agora talvez maior um pouco do que todos esses, que acabam sendo cotidiano. Mas quando esse mal vem, a nossa casa, como diz aqui, na analogia dessa metáfora ensinada pelo mestre, é que nossa casa, nossa vida tem que estar enraizada, tem que estar chumbada, tem que estar, como o pessoal que faz casa diz, né? Tem que ter uma boa estrutura, uma boa base. E essa base, esse alicerce, a gente só consegue na palavra de Deus. Se a nossa vida estiver alicerçada na palavra de Deus, num relacionamento diário com Cristo, numa vida de piedade, em jejum, em oração, uma vida de devocional constante, uma vida segundo os ensinamentos de Jesus, aí sim, dificilmente esse alicerce será abalado. Dificilmente nós vamos fazer parte das estatísticas do Jornal do Meio-Dia. Se estivermos firmes, alicerçados, seremos inabaláveis, como a palavra nos ensina. Seremos como o Monte Sião, inabaláveis. Mas precisamos estar aqui, alicerçados na palavra de Deus, firmes,
num relacionamento diário com o nosso pai. Aí me perguntaram, mas como é que eu faço para poder estar alicerçado, estar firme, estar preenchido por este conteúdo e assim eu não dar espaço para que porcarias entrem dentro de mim? É dedicação à leitura, à oração, a uma vida de devocional, esquecer um pouco essa mídia que só traz problemas, confusões, cada hora uma notícia mais assustadora, que às vezes, não que não seja verdade, mas que às vezes eles aumentam porque dá ibope, a desgraça dá ibope, as mazelas dão ibope, briga dá ibope, doença dá ibope. O evangelho para eles não dá ibope, eles não vão falar nunca sobre o evangelho na televisão. Então começa a filtrar tudo aquilo que entra dentro do seu lado, do meu lar, né? Começamos a fazer esse filtro e vamos deixar de lado um pouco desse conteúdo assustador e vamos colocar mais do evangelho, ocupar mais da palavra de Deus, do reino, e aí a gente vai começar a acalmar e a ajudar com que outras pessoas sejam acalmadas, porque elas vão ver em nós. Não é tapar os olhos porque está acontecendo, não é isso. Eu estou falando nos trazer à memória, nos trazer à mente aquilo que nos dá esperança, que é o Evangelho. E o mundo precisa do Evangelho. O Evangelho é pregado por seres humanos, somos nós. Então nós nos enchendo de Deus, nos enchendo dessa busca pelo Espírito Santo, orando, jejuando, clamando, a madrugada inteira para poder orar ao Senhor e pedir direção para que Ele mostre vidas que precisam ser alcançadas por essa palavra, para que as outras palavras que são faladas o dia inteiro tenham menos força. Existem cuidados que têm que ser feitos, existe uma doença, ela de fato existe, não é brincadeira, mas que nós possamos nos encher desta luz, para que o mundo possa olhar para nós e ver lá no finalzinho da esperança que ele já não tem mais alguma coisa brilhando. E que quando eles vierem até nós, não ouçam de nós mais problemas, mais medo, mais informativos assustadores, alarmes e desgraças e problematizações de uma coisa que já está acontecendo. Não, que eles possam vir até nós e ouvir de nós uma palavra de fé, esperança, uma orientação de como viver nesse momento que nós estamos atravessando aqui no nosso país, mas em tudo uma palavra de esperança. Uma esperança de que se confiarmos em Deus, Ele estará cuidando de nós. Se confiarmos no Senhor, passando doente ou não, vamos ter a certeza que vamos chegar do outro lado. Vamos concluir, vamos atravessar esse turbilhão do oceano, o que fez com que algumas das vezes esse barco perdesse, né, a sua direção, como já dizia no sermão do navio. Às vezes quebrou o leme, às vezes entrou água na caixa de máquina, às vezes o navio está afundando, às vezes ele está indo contra a sua rota no padrão por causa da ventania, ventos fortes estão batendo. Algo fez com que o barquinho saísse da direção. E aí eles de longe conseguem ver uma luz. E essa luz somos nós. Nós somos essa luz. Estamos aqui para iluminar aqueles que estão nas trevas. E que nós possamos ser de fato essa luz para o mundo. Essa como é que eu vou usar assim, a palavra assim? Essa é a esperança do mundo. A esperança do mundo é que o Evangelho os alcance. Porque eles não sabem disso. Mas nós sabemos. E essa esperança é que precisamos levar para eles nesse momento e em todos os momentos de desesperança, que é de fato a vida da humanidade, longe de Jesus, longe da sua palavra. Amém? Que nós possamos então ser esse canal de bênção, esse canal de esperança, esse canal de luz, esse canal de informação que traz uma reconexão ao sentido original da vida, esperança. Que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando, nos ensinando e nos mostrando como ser esperança, como ser luz para aqueles que estão nas trevas.
Não deixe a sua casa, o seu lar, a sua mente ser invadida por coisas que não trazem esperança. Tome o seu tempo, ocupe o seu tempo. Leia a palavra de Deus. Ore com a tua esposa, ore com os seus filhos. Ora nos momentos que você tiver de tranquilidade no seu trabalho. Se você está em casa agora, aproveita para orar, para trazer leituras que edifiquem a tua vida e a vida daqueles que chegarem até você. Se encha de informação, se encha de conteúdos bons para poder passar para as pessoas. E o melhor conteúdo é a palavra de Deus. Amém? Essa é a nossa única esperança. Sem ela nós vamos fracassar. Sem ela nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso, Pai. E mais uma vez, Senhor, nós reafirmamos que Tu és, Senhor, a nossa única esperança. Tu és, Senhor, em quem nós confiamos e esperamos todo dia, o tempo todo. Que o Senhor possa continuar agindo, Pai, executando seus desígnios, fazendo, Pai, com que a sua vontade prevaleça sempre em nossas vidas. Por mais que a gente não entenda, Senhor, ou às vezes nem aceite, mas precisamos saber que a tua vontade é o melhor para nós. Com doença ou sem doença, com saúde ou sem saúde, com emprego ou sem emprego, seja lá qual for a situação que eu esteja vivendo. Senhor, Tu és a nossa única esperança. E em Ti, Pai, confiamos. Oramos, Pai, agradecidos por tudo, Pai, que Tens feito em nossas vidas, porque em tudo vemos o Teu braço forte estendido a nosso favor, porque Tu cuida de nós todos os momentos da nossa vida, Pai. Senhor, obrigado pelo café da manhã de hoje, Pai. Obrigado pelo almoço, obrigado pela janta, obrigado pelo meu lar, Pai. Que o Senhor possa me mostrar aqueles que estão com fome, Senhor. Aqueles que estão precisando de uma ajuda, Senhor. Que estão próximos de mim e eu não sei. Abre os meus olhos, Pai, para levar socorro, para levar luz, Pai, àqueles que estão à deriva. E eles estão próximos de nós. Só que às vezes nós não enxergamos, porque estamos reclusos do nosso lar, comendo do bom e do melhor, na confiança inabalável que Tu nos supre todas as necessidades. E esquecemos que às vezes o partir do pão, o socorro, está mais perto do que a gente imagina. É só enxergar, é só abrir os olhos e olhar para frente. Nos mostra para aqueles que estão pedindo socorro, para que possamos ser luz e tirá-los das trevas. E que tudo seja para a glória e para a honra do Teu nome, para que Jesus Cristo seja exaltado em nossas vidas e glorificado para todo sempre. Esta é a nossa oração, é a oração do Teu povo, da Tua igreja e Rio das Pedras, Pai. Amém. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar.